Agora vamos sair do Vietnã e vamos pra Veneza. É muito mais interessante do que você pensa. Itália, do Muitos outro lugares no mundo, inclusive, fazem menção a essa cidade, tipo Recife, que é a Veneza brasileira. Ou então Aveiro, em Portugal, que o pessoal chama de Veneza portuguesa. Zhuzhou, na China, que chamam de Veneza do Oriente. Tem um hotel em Las Vegas que imita Veneza nos seus detalhes. Ou então Little Venice, que é um lugarzinho lá em Londres, que também imita Veneza. Mas Veneza só existe uma. E visitando aqui, essa cidade tem uma história incrível e também uma construção, meu amigo. Uma construção única. E é uma cidade única e também em extinção, porque ela provavelmente não vai existir nas próximas décadas. Bem-vindos ao ponto mais baixo de Veneza, Praça de São Marco. Se eu não tivesse minhas botas impermeáveis, cara, eu não estaria conseguindo andar aqui. Esse lugar em Veneza sofre inundações 250 vezes ao ano. Isso é quase todos os dias do ano. Mas por que esse lugar sofre inundações? E pelo fato dela estar no mar, com marés altas e também tendência mundial aí de maré subindo, Veneza pode desaparecer nas próximas décadas. Ó, esse aqui é o mapa de Veneza. Essa cidade é dividida em 6 sestieres, que é o que eles chamam aqui, né? Santa Croce, São Paulo, Dorsoduro, Castelo, Canareggio e São Marco, que é onde eu estou agora, né? O ponto mais baixo da cidade. Aqui não tem carros, nem ruas de asfalto, todo tipo de locomoção aqui ou é por barco ou a pé, atravessando aí por becos e pontes e tudo mais. No meio de Veneza tem um grande canal, que é tipo um S invertido, que cruza Veneza ao meio, cortando a cidade ao meio. Daí você vê Veneza e fala, pô, beleza, é uma ilha. Mas não, cara. Embaixo dessas construções, toda essa cidade, que é gigante, de todas as estruturas, não é terra firme, igual ilha. Igual você tem, sei lá, em Florianópolis, em Ilha Grande. É uma floresta inteira feita pelo homem. Mas peraí, deixa eu te explicar. Deixa eu explicar como é que é. Todas as estruturas daqui, como prédios, casas, torres, pontes, estão em cima dessas estacas de madeira. Foram milhões de estacas de madeira instaladas no solo aqui abaixo, onde eu estou agora, para que toda essa cidade, Veneza, está agora erguida. E é uma cidade mais velha do que o Brasil. Uma cidade de mais de 1.600 anos de idade. Bom, talvez assim dá pra entender melhor. Veneza era só um conjuntinho de ilhas minúsculas com solo frágil, que não servia para sustentar estruturas pesadas, nem nada. Para fazer todas essas estruturas aqui, eles trouxeram madeiras de florestas da Croácia, que são madeiras muito resistentes, de comprimento aí de 3 a 8 metros. E afundaram essas madeiras, martelando elas no chão por pelo menos 5 metros, até eles acharem um solo mais duro para fazer as fundações. Eles colocavam essas madeiras muito próximas umas das outras, tipo 9 madeiras por metro quadrado, compactando o solo. E depois, em cima dessas estacas de madeiras, colocavam madeiras transversais. E a estrutura em si das casas, né, que é feita de tijolo, porque é mais resistente à água. E é basicamente assim que eles fizeram as fundações. Olha só que incrível, cara. E aqui tem casas de 4 andares, tem pontes grandes, tudo usando esse método de fundação. É muito diferente, por exemplo, da fundação da nossa casa em Portugal, que eu tava reclamando da chuva. Nossa, tá chovendo aqui enquanto a gente tá fazendo concreto. Mas, cara, não tem nada a ver, velho. Olha só o que esses caras fizeram há mais de 1.600 anos atrás aqui em Veneza. E é engraçado porque eram tantas madeiras e tantas pessoas trabalhando para instalar, martelar essas madeiras para debaixo da terra, que eles tinham até cânticos no mesmo ritmo da martelagem, para eles não perderem o ritmo e conseguirem trabalhar mais. Enquanto eles cantavam, eles martelavam. Essa aqui é a Ponte do Rialto, é a maior ponte que tem aqui em Veneza. E embaixo dela tem 14 mil estacas de madeira para segurar, porque é uma estrutura realmente muito grande, cara. E daqui dessa ponte dá para ver o quão grande é Veneza. Não é uma cidade pequena, cara. É uma cidade muito grande, tem muito prédio alto, é igual uma cidade normal que tem em qualquer lugar da Europa. Aqui o transporte público é assim, você compra seu ticket, essas aqui são as linhas dos barcos, desenho aqui de Veneza, né? Você passa por aqui e entra no seu barco, o seu transporte público. E como eu falei, é uma cidade muito grande, cara. Daqui dá pra ver um pouco mais de horizonte, né? Ela vai muito mais pra lá e os prédios são altos, 3, 4 andares. Ou seja, essa cidade, a idade que ela tem, de 1.600 anos, o jeito que ela foi construída, tá tá em pé até hoje, cara, é impressionante. E apesar de Veneza ser muito velha, 1.600 anos e
né? mesmo. Nada caiu. E também, essa forma de construção aí se Não provou, tem o que- já que ela tá aí há tanto tempo, cara, a Veneza tá afundando. E atrás de mim é a prova disso. Olha aquela torre. Ela está torta, não porque ela foi construída torta ou para ser artística, mas porque Veneza está afundando. E conforme ela afunda em alguns lugares e outros não, muitos prédios ficam desnivelados, ficam tortos, igual essa torre. Na câmera provavelmente não dá para ver direito, mas acredito basicamente nisso, cara. todos os prédios que eu vejo aqui, que são acima de 2 andares, eles têm um certo nível de desnivelamento, é claro nos olhos. E eu que construí a tiny house aí com a Eda ano passado, né? A gente sabe o quão importante é o enquadramento e nivelamento quando você vai fazer alguma construção, cara. E aqui, isso é um problema muito grande pro longo termo, porque quando uma estrutura está desnivelada, a gravidade tem muito mais força sobre ela, pro lado que ela está desnivelado. E com o tempo, cara, ela pode acabar cedendo, de alguma forma. Basicamente todo prédio é desnivelado aqui, velho. Isso é legal, por um sentido, é bem artístico, porém, por outro sentido, não é bom. E assim como Veneza está afundando, o nosso real brasileiro, a nossa moeda também está afundando. E eu sempre falo para você comprar moedas fortes como dólar e euro. Claro que eu sei que nos últimos meses o real brasileiro tem se valorizado se você comparar com dólar ou euro. Mas, cara, essas aí são janelas de oportunidade. Eu mesmo estou comprando dólar e euro porque esse é o melhor momento de comprar quando o real está valorizado. Porque no longo prazo, se você ver pelo gráfico, o real sempre se desvaloriza. E para comprar dólar, euro e também para viajar o mundo, eu sempre estou usando o meu cartão da Revolut. Revolut é uma conta multimoeda, eles vão estar te dando. Não é tão grande assim. Veneza, as estruturas de Veneza, elas afundam mais ou menos 1 milímetro ao ano. Isso é muito pouco. Durante toda a sua história, como ela ainda está aqui, isso se prova que é muito pouco. Mas a maré subindo, sim, esse é um problema que afeta a Veneza todos os anos. Bom, é normal você andar por Veneza e ter esses alagamentos. Por isso que eu vim preparado com minhas botas aqui à prova d'água para essa cidade. Tem ruas como essa aqui que estão totalmente tomadas pela água. Se você não tiver um sapato impermeável, cara, você não vem aqui não. E nem tá chovendo. Aqui dá para ver mais ou menos o nível da água. E com o meu sapato aqui, você vê que, cara, o nível tá bem alto, sem chuva, é uma grande preocupação. Aqui, muitos lugares sofrem alagamentos 250 vezes ao ano. Igual a Praça de São Marco, que é o ponto mais baixo da cidade. Em 2019, Veneza teve um dos seus piores alagamentos, quando a maré atingiu 187 centímetros acima do nível do mar. E muita gente perdeu tudo, e praticamente a cidade toda aí ficou embaixo d'água. E em muitos prédios aqui eu estou vendo essas barras de ferro, que são muito interessantes. Elas servem como se fosse um cinto de segurança que aperta o prédio. Esse ferro não está só na superfície, na parede, mas ele atravessa o prédio de fora a fora, segurando para que as paredes não se afastem mais umas das outras. Então, mais uma solução aí, ou então uma gambiarra aí que eles fazem para segurar os prédios de pé. Ó, falando nos suportes para as paredes da casa não cair, olha o tanto de suporte que esses dois prédios têm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Caramba, muita coisa, cara. Aqui dá pra ver esse sistema que o ferro, ele começa aqui, ele atravessa com a broca, ele vem todo esse caminho até aqui e você vê ele aqui já do outro lado. Bom, mas como a gente está no século 21, tem solução para tudo hoje, então também já criaram uma solução para as inundações, para maré alta, que afeta aqui essa cidade. E a solução que criaram foi o projeto MOSE, que são barreiras gigantes que ficam na entrada entre onde fica o contato da Lagoa de Veneza até o mar. E quando o mar sobe por mais de 1,10 metro, essas barreiras sobem também e assim evita que tenha maré alta e que tenha inundações aqui em Veneza. Porém, nada é fácil, né, cara? E esse projeto aí enfrentou muitas contradições e também esquema de corrupção, cara, não é só no Brasil não, olha só. Ele é um projeto que era para ter custado 1,6 bilhão de euros e acabou custando 6 bilhões de euros. Muito mais caro. Inclusive teve um escândalo de corrupção que o presidente da Câmara aqui de Veneza foi preso e tudo mais. E era um projeto para ter sido terminado em 2011, mas ele só teve a sua primeira ativação em 2020, 9 anos depois. Mas mesmo ele funcionando hoje, ele tem muita polêmica, porque com ele bloqueando a água nova que vem do mar justamente para não ter inundações aqui em Veneza, ele também gera um bloqueio das águas aqui de Veneza, fazendo com que as águas que circulam aqui na cidade e também que são as mesmas águas que eles usam para o saneamento básico deles, ou seja, para jogar o esgoto deles, permanecem aqui também. E isso é muito ruim para o meio ambiente e no futuro isso aí pode virar um pântano. Veneza pode virar um pântano por causa disso também no futuro. Ou seja, nada é fácil e a única solução que eles acharam até hoje não soluciona realmente o problema.
Bom, eu mostrei como é que é Veneza de cima, mas dando um zoom um pouco maior, você vê que ela tem uma barreira natural para o mar, que é esse cordão litorâneo chamado Lido, que separa Veneza do mar. Só que essa ilha, né, tem algumas entradas, e é justamente nessas entradas que eles estão colocando o Mose. Porém, com o Mose funcionando e com a barreira também, o Lido, né, essa ilha que eles têm ali para dividir do mar, isso isola Veneza completamente da água do mar, que diariamente, né, renova as águas da cidade. E como muito da fossa da cidade é jogado nos canais, inclusive quando você está andando nos canais você sente um pouco de cheiro de esgoto, seria muito difícil viver em Veneza com toda essa água bloqueada não saindo do lugar, cara. Viraria realmente um pântano e podia trazer muitas doenças e tudo mais. Então os caras estão numa sinuca de bico, né? Ou eles sofrem com a maré alta, ou eles bloqueiam a maré, mas sofrem com o pântano que Veneza se tornaria. Mas a pergunta agora é: por quê? Tu deve estar perguntando, cara, que cidade complicada. As fundações da cidade, a maré alta, beleza. É um lugar muito bonito, né? Mas por que todo esse trabalho? Por que Veneza existe? Por isso que tem história, rapaz. Cara, anota uma coisa na tua vida. Nada na vida é simples. E se essa cidade existe, tem um porquê. Mas calma aí que eu vou te explicar. Grazie. Pronto, peguei um barco agora e vim para a ilha de Torcello, que foi aqui que na verdade começou Veneza. Torcello. Cara, Veneza nasceu de uma necessidade desesperada por sobrevivência. O Império Romano caiu lá perto de 500 anos depois de Cristo. Tu deve ter aprendido isso aí na escola. E com isso, a região da Itália, que se chama Veneto, essa região aqui mais no norte da Itália, foi invadida pelos bárbaros, como os Átilas e os Hunos, galera lá da Ásia. E o italiano, para sobreviver, para fugir dessa galera aí da invasão, fugiu para a Lagoa de Veneza. Nessas ilhazinhas ali que eu falei mais cedo, que tinha um solo muito ruim, que não aguentava nenhum peso, porque não fazia sentido para os bárbaros invadirem, né, nessas ilhazinhas, e também não dava para entrar de cavalo ali. A estrutura... Bom, como eu falei, com o fim do Império Romano e tal, o pessoal migrou para cá para fugir das invasões dos bárbaros, e essa cidade de Torcello virou um grande centro até que não virou mais. Hoje em dia tem apenas 20 habitantes, ou seja, foi de 20 mil, com o passar do tempo, agora tem 20 habitantes. Muitos lugares abandonados, que é puramente por causa do turismo aqui agora, e a galera foi se deslocando para onde agora é Veneza, porque a população começou a crescer, expandir, e aqui também virou um pântano na época, com a água parada, começou a dar doenças como malária e tudo mais, e virou um pântano. E também ficou um pouco inabitável. Mas é bonito, cara. Ó, é muito pequeno. Também tem os canais e tudo mais, a mesma coisa em Veneza, só que muito menor. Ó, tem uma torre ali que deve ser bem antiga, vamos lá naquela torre ali. A torre ali é um lugar vazio, cara. Eu gosto de ir para esses lugares assim, muito antigos, porque eu fico imaginando como é que vai ser daqui 1000 anos. O pessoal vendo a nossa história, de nós seres humanos aqui desse momento. O pessoal vai, sei lá, para Dubai e vai falar, olha só, aqui tinha o maior prédio do mundo, ficava no meio do deserto. O pessoal para Balneário Camboriú vai falar, pô, olha aqui, ó, tinha o maior prédio da América Latina, Balneário Camboriú. É realmente um pequeno pântano aqui, cara. Bom, a única construção restante grande daqui é essa torre e, bom, esse lugar tem história. Foram embora daqui 20 mil habitantes em busca de sobrevivência. Vieram parar aqui nessa ilha para escapar dos bárbaros por conta do fim do Império Romano. E o lugar está até hoje de pé, velho. Bom, cheio de emenda, né? Igual a torre que eu falei para vocês, que tem aqueles ferros que atravessam de fora a fora. Essa aqui deve ter uns 50, mas tá de pé. Por isso que é legal estudar história, né, cara? Tudo tem um porquê. Ainda mais nesses lugares, né, antigos, tipo Veneza, que tem 1600 anos. Isso é muito velho. Cara, muita história se passou aqui, velho. Acho que não dá nem pra gente ter noção do quanto de história passou aqui. Bom, mas essa ilhazinha aí de Torcello não tinha muita coisa pra fazer. Dei um chute na pedra ali para ver se era forte mesmo, estrutura boa mesmo. E voltei pra Veneza para entrevistar um morador dali. Bom, agora a gente vai encontrar aqui com um dos moradores daqui, cara. Um dos poucos moradores aqui de Veneza. Bom, parece que ele trabalha aqui. Falou pra encontrar no trabalho dele. Hello! Hi, nice to meet you. Ricardo, nice to meet you. Nice to meet you. Ó, esse aqui é o Ricardo. Ele mora aqui, ele nasceu aqui. E aqui é a loja dele. Okay, can you tell me a little bit of your work here? Basically, I have a plate of glass. I put the gold leaf on top of it, 24 carats, and then with a little needle, I basically scratch all the surface. It's a job that my family did since centuries. For instance, these
are made by my family more than 1 century ago. And last year I decided to open my own gallery where I make and exhibit my pieces, as you can see. Okay, how is it to live here in a city that's so... It's my first time here. It's so different from every other city. For me, it's natural. For me, it's different going in the mainland with cars. What is this? Yes. For me, it's natural. I see that, visitors that come here many times complain about this city is not comfortable, right? If you want to move, if you want to buy something, it's all complicated. But for me, it's more natural also, because it's like this city is more human size. Yes. You have to walk. You can discover another city if you go by boat in the canals. So for me, for instance, when I bought my boat, little boat, in order to Morador de Veneza que nasceu em Veneza, sobre a Europa. A mulher literalmente jogou lixo de fora do segundo andar dela diretamente pro saco de lixo deles. Que legal, cara. Eles são muito gente boa. Eles levam pra um barco e o lixo é levado pra fora de Veneza. Nossa. E Veneza estando no meio do mar, com água salgada. Como é que eles, antigamente pelo menos, faziam para obter água? Tá aqui, ó. Esse tipo de estrutura tem em várias praças aqui em Veneza. E antigamente, se a praça era uma praça mais nobre, uma praça que tinha mais pessoas mais ricas, com mais valor, eles tinham uma estrutura dessa aí também, que é para captar a água, cara. Olha só como é que funciona. Tá aqui uma praça bem grande, né? Quando vem a chuva, ela cai e ela é captada aqui nesses buracos que tem todo ao redor da praça, e inclusive o nivelamento aqui do piso é feito para a água cair nesses buracos. Esse aqui também, por exemplo. E antigamente as pessoas vinham com a água da chuva, que era capturada e era filtrada também por um sistema de filtração natural aqui embaixo, e aqui embaixo tem um tipo de uma cisterna onde a água era acumulada e as pessoas vinham com balde e pegavam a sua água para sua casa. Bom, esse aqui, por exemplo, já não funciona mais, ele já tá até soldado aqui, inclusive, mas pelo menos antigamente era assim. Uma coisa que eu gosto da arquitetura antiga, medieval, é que tudo era uma boa desculpa para eles fazerem uma boa obra de arte num objeto ou numa estrutura. Essa aqui é um pouco mais simples, mas você vê a arte na parada. Hoje em dia é tudo muito mais minimalista e muito mais só pro aquele objetivo e nada mais. Mas antes era uma arte, cara. Parece que eu tô realmente no jogo God of War com esse leão com asas. Muito medieval, muito legal, cara. Acho que eu tô num RPG. Eu tenho notado que em meio de praças públicas tem essas notificações que é quando alguém morreu. Olha só, essa senhora aqui, Paola Zancanaro, ela morreu dia 28 de janeiro agora de 2026. Aí eles colocam na praça pública pra todo mundo ver. Que é uma coisa muito comum em cidades pequenas. Aqui na Europa, eu já vi em Portugal também isso aí. Mas não esperava ver em Veneza, né? Que é uma cidade muito turística, mas ainda tem esse ar de cidade pequena, cara. E uma coisa que eu notei foi a ausência de árvores aqui em Veneza. Não sei porquê, mas não tem tanta árvore. Não sei porquê não, né? Na verdade... é por conta do solo deles, né? Por conta do jeito que Veneza é construída. Mas você vê pouquíssimas árvores. Aqui eu tô vendo uma árvore, mas você vê poucas árvores. E outra coisa também, como muito do esgoto da cidade é jogado nos canais, quando você se aproxima do canal, você sente sim o cheiro de esgoto. Não é tão forte, mas você sente sim. Bom, eu confesso que quando eu vou para cidades, ainda mais aqui na Europa, eu nunca entro em igreja. Porque é sempre repetitivo, as igrejas são todas iguais, apesar de serem todas bonitas, e eu também não sou um cara religioso, só que essa igreja aqui, apesar de ser bem simples até quando você vê de fora, ela tem a pintura mais larga em tela no mundo. Essa igreja se chama San Pantaleone, igreja de San Pantaleone. Foi pintada no século VII por um cara chamado Giovanni Antoni Fumiani. Demorou 24 anos o cara pintar. Simples assim. São 400 metros quadrados de pintura. Isso me deixa interessado, cara. Antigamente tinha muito disso, né? Um artista que pegava uma empreitada dessa aí, passava um mó tempão pintando, fazendo a pintura e dedicava a vida dele, cara. 24 anos, cara. Eu ia dedicar um ano fazendo a tiny house. Eu já achei demais. A gente queria fazer 5 meses. A gente ficou um ano. Imagina 24 anos fazendo uma pintura, mano. Que sensacional, né, cara? 24 anos de trabalho de uma só pessoa. Porra, mas isso é uma vida inteira, velho. E imagina o trabalho que deu, porque ele teve que fazer tudo isso com escadas e andames. Cara, nada muito fácil. E também, eu acho que o mais difícil foi ele fazer essa pintura imaginando que as pessoas iriam ver ela de baixo pra cima, com todo o jogo de perspectiva. Porque essa pintura dá uma impressão que o teto da igreja simplesmente não existe, que a pintura é uma continuação
da igreja. Pra quem tá curioso aí, o nome da pintura se chama O Martírio e a Apoteose de São Pantaleão. Cara, que sensacional, cara. Fiquei de cara só olhando pra cima, fiquei um bom tempo ali olhando pra cima, e eu gosto muito dessas paradas, ainda mais porque é um cara que era perfeccionista, porque o cara demorou 24 anos pra fazer essa pintura, e diz a lenda que quando ele terminou a pintura, ele morreu ali mesmo, porque ele caiu de um andaime e morreu admirando a sua própria pintura. Dizem a lenda. Rapaz, e aqui termina a nossa jornada em Veneza. Olha só que legal, né, cara? Eu realmente fiquei impressionado com essa cidade, porque eu não sabia nada disso. Eu vim pra cá totalmente com a minha mente sem saber o que esperar. E olha só o jeito que essa cidade foi feita, a história dessa cidade. Por isso que é legal você pesquisar as coisas a fundo e saber o contexto dos lugares, né, que você tá pisando. Todo lugar tem uma história. E é muito mais interessante você viver a vida quando você pesquisa as coisas mais a fundo na sua vida. Não ficar vivendo a vida na super... Você entendeu? E bom, essa viagem foi patrocinada pela Revolut, que é a conta que eu uso no meu dia a dia e viajando o mundo, que você pode usar também, cara. Você pode... Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, tamo junto.